E aí, meu povo do rock? Infelizmente, a notícia não foi boa hoje, né? Tivemos a infeliz notícia da morte de John Sykes, guitarrista inglês, 65 anos só. A gente acabou de falar dele, porque ele foi um dos musos do Rock in Rio de 85, como integrante do Whitesnake. Ele tinha 24 anos, que ele era de 59 do meio do ano, em janeiro de 85. Ele tinha 24 anos e arrepiou a gente aqui no Rock in Rio como integrante do Whitesnake. Hoje, dia 20, foi o último dia, né? O dia do Yes, do Barão, B-52s, etc., do Erasmo. E no dia 19, o Whitesnake e o John Sykes se apresentaram, como eu falei no vídeo, sobre os 40 anos do 19/1 de 85. E aí, essa notícia, nessa coincidência tão inglória a gente recebeu. O John Sykes era um músico inglês que começou muito cedo numa banda chamada Tigers of Pantang, que é uma banda ainda da New Wave of British Heavy Metal, né? Aquela onda de bandas do Saxon, do Iron, do Def Leppard, de muitas bandas com menos repercussão, mas foram muito importantes para a formação do que se tornou o heavy metal depois. Tigers of Pantang, ele lançou 2 discos em 1981 com os Tigers. Esses discos estão no streaming, então pode dar uma ouvida, ouça para você conhecer, se você não conhece, ou ouça para homenagear e ouvir a maravilhosa guitarra de John Sykes, um guitarrista com muita base no blues, mas também muito roqueiro, como a gente viu. E aí, ele gravou 2 discos com os Tigers of Pantang. Ele passou, eu já expliquei isso em outro vídeo, ele passou por um Badlands, mas é o Badlands do John Slowman, aquele cara que foi do Uriah Heep. Não é o Badlands americano que teve Eric Singer, que teve Ray Gillan, né? O John Sykes não tocou numa banda com o Eric Singer, nosso querido batera do Kiss. E aí ele foi pro Thin Lizzy. Porque ele devia um single pra gravadora pelos Tigers of Pantang, mas ele saiu da banda. Ele entrou num acordo e entrou para o Thin Lizzy, onde gravou um disco. Então, isso é o John Sykes com 22 anos. Já tinha gravado 2 discos nos Tigers e foi para o Thin Lizzy com o senhor Philip Lynott. Foi membro daquela banda histórica, lendária, que é o Thin Lizzy. De lá, foi para o Whitesnake. No Whitesnake, ele fez a turnê do Slide It In, gravou o 1987 com aquela formação, falei aqui, né, sobre o dia 19, com o Rudy Sarzo, o Adrian Vandenberg, o Tommy Aldridge e o senhor David Coverdale. E ficou só esse tempo no Whitesnake. Depois ele foi fazer o Blue Murder, outra banda que vale a pena ouvir, que é um pouco mais pro hard rock. E vários discos solo, tem muito disco solo dele ao vivo, tocando Whitesnake, tocando essas coisas todas da carreira dele. Um cara muito importante, um super guitarrista, andava um pouco sumido, mas a gente via ele. Eu vi a entrevista dele, por exemplo, no programa do Eddie Trunk, That Metal Show. Quem não conhece, dá uma olhada, procura aqui no YouTube, pelas redes, That Metal Show. O Eddie Trunk é um radialista americano de rock, de metal, de hard rock, um cara ótimo, que conhece as bandas todas, é amigo de todo mundo, entrevista todo mundo, já esteve aqui no Brasil. E o John Sykes foi entrevistado por ele. Depois eu tuito, vocês podem me cobrar o vídeo dessa entrevista do John Sykes com o Eddie Trunk, que é um músico inglês, né? 65 anos, muito novo, né? Para morrer de câncer. Uma pena, a gente homenageia aqui e ouçam tudo que tem de John Sykes por aí, que tem bastante coisa. Beijo, até a próxima!